Vamos lá. Então, quando falamos sobre percepção individual, falamos de algo que percebemos. Estamos num ambiente, meio ambiente. Percepção individual, percepção peculiar, percepção particular. Essa percepção nos coloca correntes analíticas, correntes volumétricas, correntes flexíveis e inflexíveis relacionadas ao próprio tempo. Aonde essas correntes ligadas à percepção individual, há uma corrente também ligada aos campos sociológicos, sociogênicos, que vão relacionar algumas práticas, ligado à prática do tempo físico, ligado à prática social, e novas práticas ligadas ao campo social, e essas formas e coisas vão relacionar o termo que eu falo. Somos uma farmácia ou uma forma bioquímica de se adaptar entre essa fotossíntese, que é um tipo de árvore, e as suas estruturas e esculturas que vão construindo e reconstruindo os meios sociais, pelas deficiências que ocorrem diariamente nos meios. Que o indivíduo possa resistir aos meios, reagindo contra as pressões sensíveis, desfavoráveis que estes lhes faz, ou dele fugindo, ou seja, o que é ainda outra maneira de combater os aspectos desagradáveis que o mesmo lhe apresenta. Pode também utilizarmos para desenvolver suas potencialidades, respondendo positivamente aos apelos que são enviados, ou pode ainda participar da sua existência, e seja adaptando-se a ele, ou seja adaptando a si e transformando, e vivendo uma bússola de sobrevivência aonde estiver. Ou seja, entre esses aspectos que ocorrem, entre fugindo das problemáticas, como coloquei, tempo crítico, tempo pedagógico, tempo de despertar, tempo de encontrar uma solução, muitas vezes você não vai conseguir solucionar, então você vai fugir. E mesmo fugindo diante dos tempos, o tempo está contigo. E o tempo é um momento, o tempo é um movimento. E aonde há um tempo, é um conceito de deslocamento. Para onde vamos buscarmos esses deslocamentos que vão almejar os meus objetivos e metas para alcançar, ou seja, para diminuir esse sufoco, esse desabafo que ocorre diante do tempo e o ambiente, nessa percepção individual e nessa percepção ambiental, ou seja, e essa percepção cronológica é ligado ao público e à população onde eu estou inserido. Desta forma, merece dizer, um campo sociogênico é uma reflexão detalhista do ponto de vista e as relações da pessoa com o meio, que se refere às instituições, ok? Uma vez que constitui o objeto da sociologia, que pode contribuir para a realização ou aniquilamento da pessoa como um ser livre, responsável e solitário. Embora o próprio trabalho, o próprio lazer, nos perpetua por preguiça, ou tipo de vagabundo, ou tipo de pessoas que colocam, mas há um deslocamento. Querendo ou não, você vai conceituar uma pessoa que ela é marginalizada ou não marginalizada, mas houve um deslocamento para você colocar esses conceitos analíticos ligados a uma investigação e uma identificação. Por isso que o tempo ideal nos coloca uma utopia, um tempo imaginário, que coloca um tempo de prazer e desprazer. E esse prazer pode liberar várias substâncias. O desprazer de ti pode ser um prazer para todos, para muitos, todos não, para muitos. Nessa arquibancada que falamos sobre tempo e lazer, lazer e educação, e educação e tempo. E entre esses tempos há uma realização entre as formas sociáveis, visíveis, e essas invisibilidades colocam fontes indefinidas de ideias para ser concretizadas nos meios operativos. Nesta organização e organização materialista crítica, ou seja, coloca um campo jurídico, ou seja, aonde há uma massa, ou seja, o meu peso, há uma velocidade, aonde a velocidade é um deslocamento. Se a minha classe ela nos coloca um campo de vulnerabilidade,
as influências, os campos futurantes, a universidade futurante. Eu já coloquei alguns autores, já mostrei o livro. Então, nos coloca fatores futurantes ou infuturantes. Ok? Nos coloca conceitos de algo futuro e que venha a ser influências ligadas ao tempo e o seu direito, ao objetivo e o objetivo ao direito. Ou seja, o meu direito, o objetivo é qual? Então, vou colocar lá, sentir, beleza, é afetivo. Pensar, cognitivo. Prática, motora. Relacionamos a taxonomia ligada aos objetivos e níveis de aprendizados relacionados a instituições que venham a distinguir o próprio arremesso, o próprio movimento. Quem vai dirigir o carro sou eu. Quem vai dirigir o outro carro é outra pessoa. Então, nos coloca maneiras complexas de relacionar em instituições. Quem somos nós, ou seja, vai ser os movimentos que vão determinar quem nós somos. E a intencionalidade. Se somos, ou seja, se somos muitas vezes saudáveis ou não, ou patogênicos, são colocações importantes que visam um conceito entre o corpo e a sua linguagem, entre um aprendizado e uma crise histórica universal que vai colocar uma concreticidade e esse meio visível atemporal. E aonde há um campo visível particular, há um momento. E esse momento é algo particular que é extinto. Vou bater um pênalti. Vou ter uma tomada de antecipação que está ligada a uma prática física. Vai haver uma gravidade. Essa prática física vai estar havendo uma gravidade nesta prática, ou seja, nesse tempo prático. Prática e tempo prático. E entre a prática do tempo, essa prática que eu vou ter no tempo, essa prática que eu vou ter no arremesso, essa prática que eu vou ter no chute, vai demonstrar a minha história e as minhas unidades motoras, ou seja, a hipertrofia, as unidades de treinamento, ou seja, os núcleos ligados à própria célula social, que vem a especificar a minha identidade, que muitas vezes pode estar perdida diante de rupturas ligadas ao próprio tempo, porque o tempo é um aprendizado para nós e coloca riquezas ligadas à nossa própria particularidade entre o gênero, a etnia, a raça e as classes sociais, que vem a ajustar-se entre escalas, escalões, que colocam uma infinitude, mas na infinitude vamos colocar algo finito que venha a concretizar uma ideia, que vai ser um campo de uma operatividade. E esta legalidade coloca algo singular entre os intelectuais e os que manejam os campos braçais, que liga essa dicotomia entre hotéis, hospitais, instituições, nessa teoria que nos coloca uma teia social entre a prática e entre a teoria, entre os modelos ligado a fatores de pesquisas interacionistas, potencialistas, esses modelos de pesquisas que vamos atingir e haver uma proporção entre grupos alvos, ou seja, qual tipo de grupo alvo, quais são as características políticas que colocamos como negociação, ou seja, um campo de classe, aonde há uma classe social, houve umas trocas de saberes, aonde há uma classe social, houve, ou seja, uma conversa, uma comunicação. E entre essas comunicações, nos coloca instituições. E a instituição vai colocar contratos ligados à própria sociedade. E a própria sociedade tem as suas finalidades e regras. Independente que sejam os níveis de aprendizado a cada dia, no campo de nível de independência, mas há uma dependência maturacional, que vai colocar, ou seja, um movimento primário, movimento secundário, o movimento terciário, ou seja, que são unidades que possam colocar algo no ponto de vista negativo, no ponto de vista positivo. Antagonista ou agonista, ligado ao músculo. O músculo fala, embora os nossos campos favoritos relacionam músculo com um direito subjetivo, mas é um direito objetivo de expressar.